Atualização rotineira aqui sobre o preço de vários ativos. Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que está em 112 mil dólares, mas também, não menos importante, sobre os impostos aí que já passaram de 2,5 trilhões no Brasil em 2025. Notícia de hoje, então, aliás, de ontem, 20 de agosto de 2025. E aqui a gente vai falar um pouco também, depois de fechar esse anúncio da Starlink, vamos falar sobre o impostômetro. Olha aqui, esse aqui é o relógio do seu dinheiro sendo roubado em tempo real. Vamos falar sobre isso tudo no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de lembrar que a gente tem uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI e ganhar até R$ 100 em Bitcoin. Se você tiver interesse, então dê uma olhada na descrição desse vídeo, com link, com todas as informações. A Bipa é uma exchange aí que tem cartão cashback em Bitcoin, tem soluções na Lightning Network e várias soluções bitcoinheiras, então se você tem interesse, dê uma olhada. Bom, preço do Bitcoin em 112 mil dólares e caindo, então a gente gravou um vídeo recente, o último vídeo o preço estava a 114 mil dólares e desde então o preço só caiu, então uma nova promoção aí, eu quero saber quem está comprando satoshis aí no momento atual. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas é bem interessante essa movimentação do Bitcoin aí depois de atingir a máxima histórica, começou a cair relativamente rápido até, então a gente está com 1,64% de queda no dia de hoje. Em reais, vamos dar uma olhada aqui em reais, 1,61% de queda em reais, provavelmente porque o dólar, o dólar está mais ou menos na mesma aí, né? Enfim, vamos falar sobre o dólar também. Então, 1,61 sendo cotado a 615 mil reais no momento que eu estou gravando esse vídeo, nos últimos 5 dias, com 1,40% de queda, certo? E aqui em dólar, 4,38% de queda. É interessante porque no mercado geral não está caindo, então geralmente quando a gente vê uma queda aí do Bitcoin, quando a gente vê uma queda no mercado financeiro global, a gente vê uma correção forte no Bitcoin também, mas não está acontecendo nenhuma correção mais forte aí no mercado global. Deixa eu ver se eu acho que SP500 então, 0,60% de queda no dia de hoje, 1,54% nos últimos 5 dias. No mês aqui está praticamente no 0 a 0. Deixa eu colocar aqui o Bitcoin no mês. Então, o Bitcoin no mês com uma queda de 5,10%. Também, enfim, faz tanta diferença, sim. Na verdade, se a gente expandir aí o gráfico, está muito próximo da máxima histórica aí, o preço do Bitcoin ainda. Então, seguindo aqui, na atualização de hoje, preço do ouro também próximo da máxima histórica, com uma leve queda no dia de hoje. Banco do Brasil, então, aqui é um tema importante, porque a gente fez um vídeo recente aqui no canal falando sobre o fato de que finalmente banqueiros Faria Lima estavam percebendo o tamanho do risco aí do Brasil, certo? Porque se a gente tiver um distanciamento diplomático aí, por assim dizer, com os Estados Unidos, basicamente toda a tecnologia que a gente utiliza, todo o mercado financeiro global depende do dólar, depende dos Estados Unidos, então não tem jeito, ou a gente se isola totalmente e vira uma Coreia do Norte, uma Venezuela, ou a gente caminha para o caminho da liberdade de expressão, da liberdade econômica, e se aproxima dos países envolvidos como os Estados Unidos e até mesmo a Europa, porque mesmo as empresas europeias aí, elas provavelmente não vão estar dispostas a romper a diplomacia com os Estados Unidos, certo? Então, no final das contas, a gente acaba se ferrando aí nesse meio de campo por decisões de políticos e burocratas lá de Brasília. Então, Unibanco com mais ou menos um 0 a 0 no dia de hoje, o Ibovespa aí caiu e mais ou menos um 0 a 0 também no dia de hoje, dólar americano com uma leve alta aqui, Argentina tem um tema interessante porque, se eu não me engano, em breve acontecerá as eleições aí na Argentina. Então, a gente viu aí uma valorização na Bolsa da Argentina de novembro até agora de mais de 100% em dólar, e agora eu acho que as pessoas talvez estejam esperando aí para ver o que vai acontecer. Será que o Milei vai ser reeleito? A Argentina vai continuar aí numa trajetória de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, redução de impostos, redução da burocracia e da máquina estatal, ou não, né? Veremos então. Bom, aqui, MicroStrategy, com uma queda um pouco maior que o Bitcoin. Lembrando, o MicroStrategy é uma das principais Bitcoin Treasury Companies e geralmente quando o Bitcoin cai, ela acaba caindo um pouquinho mais
Aí, então, é o que está acontecendo no dia de hoje, mas quando o Bitcoin sobe, se valoriza, ela acaba se valorizando um pouquinho mais, né? Por exemplo, 2.000% de valorização em dólar nos últimos 5 anos, Bitcoin 862% de valorização em dólar nos últimos 5 anos. Então é isso que geralmente acaba acontecendo aí com o MicroStrategy ou outras Bitcoin Treasury Companies, né? Ou seja, empresas que fazem o caixa em Bitcoin. Aqui a gente tem o famoso SP500, o cara que manda na economia global, ou um dos principais índices aí dos Estados Unidos, também próximo da máxima histórica. Lembrando que a gente tem um risco aí para a economia global, não só dos Estados Unidos, que é o risco da dívida, que lastreia as moedas fiduciárias. Nos Estados Unidos temos mais de 36 trilhões de dólares de dívida crescendo, temos um colapso em alguns casos mais lento, em outros casos menos lento das moedas fiduciárias, né? O dólar, por exemplo, ele tende a reter mais poder de compra ao longo do tempo. O real, ele colapsa um pouco mais rápido, né? Se a gente pegar aqui o gráfico do dólar e colocar para o máximo, a gente vê a valorização do real em relação ao dólar, aí, por ser uma moeda mais forte que o real no longo prazo, né? Bom, então é isso que está acontecendo, a gente tem esse risco aí para a economia não só americana, mas para a economia global, porque hoje todos os moedas fiduciários, o real, o euro, o dólar, peso e por aí vai, são lastreados na dívida. E a dívida é cada vez maior, não será paga, as pessoas estão cada vez percebendo isso. E não à toa o dólar, aliás, o ouro e o Bitcoin estão próximos da máxima histórica, né? As pessoas estão procurando alternativas, enfim. Mas então, dito isso, eu gostaria de falar um pouco sobre os impostos. O brasileiro já pagou mais de 2,5 trilhões de reais em 2025, isso que o ano não acabou, ainda falta bastante aí para acabar o ano, então é realmente um absurdo aí a quantidade de dinheiro que é tirada da população por parte de políticos e burocratas, então todo o dinheiro que é desviado, toda a corrupção, todos os problemas que são criados aí por políticos e burocratas, certamente o Brasil seria um país muito mais desenvolvido, muito desenvolvido, se não fosse aí o esforço diário de políticos e burocratas para complicar a nossa vida, para tirar o nosso dinheiro e para criar novas burocracias e novos impostos, além de todos os problemas agora que a gente está tendo, inclusive com outros países, em função aí do que está acontecendo em Brasília. Aqui o impostômetro, então, é realmente revoltante ver aí o nosso dinheiro sendo tirado em tempo real. Isso acontece, não é de hoje, e está cada vez pior. Então, cada vez mais dinheiro é arrecadado da população, não porque a gente quer pagar, não porque o Estado, políticos e burocratas nos oferecem serviços e produtos que a gente gostaria de comprar, porque se a gente quisesse comprar, não seria necessário cobrar impostos, certo? Não seriam impostos, seriam serviços voluntários. Quando a gente vai numa loja e compra um serviço, ninguém precisa nos obrigar, a gente está indo lá porque a gente quer. Agora, para os serviços aí que em tese o Estado deveria prover, a gente não tem a opção de não pagar e justamente por isso eles não têm a necessidade de nos oferecer nada que preste, certo? Então, quando a gente fala dos serviços prestados aí pelo Estado, entre aspas, eles são muito aquém do que poderiam ser com todo esse dinheiro que está sendo gasto. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui na comparação do valor de 2,5 trilhões aí de reais. Então, com esse dinheiro você poderia comprar 15.458 unidades do carro Honda. Com esse dinheiro você poderia comprar 2.560 unidades de um Porsche Panamera V8. Com esse dinheiro você renderia juros de 337 mil reais por minuto, olha só. Com esse dinheiro você poderia comprar 38 milhões de unidades do Jeep Renegade, 1.522 apartamentos de 3 quartos, uma suíte, 2 garagens. Então, enfim, é muito dinheiro que está sendo tirado da população, dinheiro que poderia ir para a educação, poderia ir para a alimentação. Tem várias pessoas aí que passam dificuldade no Brasil, poderia ir para a construção de novas empresas, novos negócios, infraestrutura, e está indo boa parte para o bolso de políticos e burocratas lá de Brasília. Inclusive, não à toa, até a arquitetura aí de Brasília é uma arquitetura que coloca os políticos e os burocratas distante do povo, justamente porque se as pessoas soubessem o quanto elas são roubadas e estivessem mais próximas aí dos políticos e dos burocratas que estão fazendo isso, provavelmente elas
elas iriam se revoltar muito mais. Infelizmente, no Brasil, a revolta acaba sendo maior aí com jogos de futebol, por exemplo, do que quando o seu dinheiro, seus negócios aí são destruídos pelo Estado. Então, observação de hoje aí, impostos que passaram em 2025, em agosto aqui somente, de 2,5 trilhões de dólares, o que é realmente um absurdo aí, é revoltante. Bom, então é isso, atualização aí diária do canal. Se vocês gostaram do vídeo aí, se vocês compactuam com a indignação aí dos impostos altíssimos no Brasil, que dificultam a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, ou de classe média aí, o trabalhador brasileiro que infelizmente trabalha muito e ganha muito pouco em função aí de impostos, burocracia e todos os problemas que advêm de Brasília. Então é isso, se você concorda, se você gostou do vídeo, deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários, clique no hype, pois tudo isso ajuda aqui na repercussão do vídeo e do canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até mais.